Olá pessoal, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela e este é o Gato e Claire e o vídeo de hoje é mais uma opinião. Ao fim de tanto tempo sem conseguir gravar e publicar vídeos de opinião, hoje trago-vos finalmente mais um, do último livro que eu terminei de ler. Peço desculpa estar a olhar assim para aqui, mas tenho um ecrã e faz-me confusão estar a olhar para este cantinho daqui da câmara. Não consigo. Então, a opinião de hoje é sobre o livro Oposição, da autora brasileira Thais Alixa. Antes de mais, agradecer à Shed Editora por me ter enviado este livrinho. Eu já o tenho, penso que desde o ano passado, desde agosto. Agosto ou setembro, não tenho a certeza. Mas eu não tinha conseguido ler. E decidi ler. Comecei em setembro e só o terminei anteontem, exatamente, porque realmente cheguei a uma altura em que parei e avancei com outras leituras e deixei esta para trás. Então, antes de passar aqui ao livro, quero só dizer umas coisinhas muito rápidas. Antes de mais, avisar que nos próximos tempos os vídeos serão atualizados aqui no canal, desde a wrap-up do mês de outubro, que está para ser lançada e que ainda não tive tempo de gravar e publicar. Ou melhor, eu tenho gravada, mas não gostei muito do final do vídeo, por isso vou voltar a gravar. Vou também gravar vídeo de opinião do livro do Harry Potter e a Ordem da Fênix e do livro Dunkirk. São os únicos dois livros dos últimos dos que eu li durante o mês de outubro e início de novembro que eu vou fazer a opinião, porque os outros acho que não vale a pena estar a gravar a opinião. As opiniões estão no blog, por isso basta irem lá ver. Mas vou gravar a opinião destes dois livros. Depois também já está quentinho, já está frio e dá vontade de estar com roupa quente. Eu estou com esta camisola fantástica. Tem carapuço. Eu ponho carapuço, mas eu faço figuras. Como faço figuras, não vou pôr carapuço. E então também chegou a altura de começar a gravar os vídeos antes mesmo do início da época de Natal, que já começa agora em novembro, a época de Natal a nível de shoppings e tudo, e que, em princípio estarei a trabalhar, se tudo correr bem. Pelo menos amanhã vou ter um trabalho, amanhã sábado, pode ser que aí a partir do dia 18, 20 mais ou menos de novembro recomece com as campanhas de Natal, que estou super entusiasmada para este ano. Ano passado adorei fazer campanha de Natal e este ano quero fazer também. E agora sim vamos aqui ao livro. Bem, falar primeiro sobre esta capa linda. Ora, vejam bem. Esta menina que está aqui seria a personagem principal, a Lilith. Uma menina de cabelos loiros e olhos azuis, muito ligada à natureza, por isso é que tem aqui as flores, a ideia de torná-la uma menina de 15 anos, pelo menos em grande parte da ação do livro ela terá 15 anos, uma menina muito meiga, dócil, que adora a natureza, que adora flores, e por isso aqui as flores, as cores. Depois tem aqui alguns símbolos. Se não estou em erro, isto estará relacionado com as dimensões. Depois temos aqui o nome da autora, Thais Alixa, o nome da série, que é a série Stellium. A capa é assim. Aqui em cima diz: sua maldição só lhe dava um único destino, o inferno. Está aqui escrito em cima. Aqui está, então, a lombar, muito bonita também, com o mesmo género da capa, e a contracapa é assim. Tem aqui uma breve explicação do que é a oposição. A oposição não tem nada a ver com política, ok? Tem a ver com astrologia. Depois tem aqui a sinopse da história, o logo da editora e o código de barras. A nível das orelhas tem aqui um pequeno excerto do livro. Isto aqui penso que já estará dentro de uma fase mais sombria da história. Se não estou em erro, pelo menos é uma passagem um bocadinho forte. E aqui tem então a bio a biografia da autora. Esta é a Thais Alixa, é uma
autora brasileira, e que muito sinceramente acho que vai ter muito sucesso, porque estes livros são fantásticos. Pelo menos este livro está extraordinário, estou super entusiasmada para ler o próximo. Bem, relativamente à diagramação do livro, é assim. Número de páginas, aqui está, numeração, e depois vamos falar mais um bocadinho sobre isto. Relativamente a esta história, a história... O mundo que a Thais Alicia criou é um mundo completamente diferente daquele que eu já vi em qualquer livro de fantasia. Este mundo que ela cria está dividido por dimensões, não por planetas, dizendo assim, é mais por então dimensões, em que uma das dimensões chama-se constelação, que é a primeira dimensão que nós vemos aqui neste livro. Depois, este mundo é regido por 5 deuses do submundo, ou deuses do inferno, que são o primeiro. Eles foram criados através da divisão da alma pelo menos a nível de lenda, aqui que ela conta, a divisão da alma de um rei, de um deus supremo chamado Beherit, acho que é assim que se chama. Ele sentia-se extremamente sozinho e depressivo, e então decidiu dividir a sua alma em 5 e criou 5 deuses supremos, que são então, o primeiro é o Ahriman, que é o deus supremo, senhor do inferno. Depois a segunda é Satria, a deusa dos prazeres da luxúria. O terceiro é o Gunab, o deus da ira, da virilidade. O quarto é o Thimer, eu vou deixar para escrito aqui em cima porque este nome é esquisito, que é o deus da avareza e da pobreza. E por último temos o quinto deus, que é o menos poderoso de todos, foi o último a nascer, a ser criado, que é então o Lothar, bem, não sei dizer os nomes, eu vou deixar aqui escrito em cima, que é o deus da inveja e da intriga. Então, neste livro ficamos a conhecer então a dimensão constelação, que é uma dimensão em que os países estão divididos pelos signos. Vamos ter grande parte da ação deste livro, tanto no início como para o fim, no país Peixes, que é onde vive uma das personagens principais. Mas até chegarmos lá, tenho que vos contar algumas coisinhas. Então, nesta dimensão chamada constelação, são os deuses do inferno que ditam as regras e que controlam os humanos. Apesar de os controlarem e darem as regras, eles são livres e não têm que ser submetidos à escravidão. Mas o que acontece é que o Ahriman, que é o Deus Supremo, Deus principal, o líder, vai ser traído. Eu não tenho a certeza se é por uma humana ou por um démono, não tenho a certeza absoluta disso, mas vamos falar sendo uma mulher, foi uma mulher que o traiu e que pode dizer que partiu o coração dele, é verdade. Um deus do inferno acaba por também ter sentimentos, e então ele decidiu acabar com as diversidades genéticas. Ou seja, existem certas características que são extremamente proibidas. Estas características são então cabelos loiros e olhos azuis. Vai haver uma aparência padronizada, que é cabelos e olhos escuros, castanhos escuros ou negros. Não irá haver diversidade. Mas, passado vários milénios, ou seja, disto ter acontecido, nasce uma menina, não sei da sua família, seria a irmã mais nova, entretanto, com cabelos loiros e olhos azuis. O pai, e isto só vai ser mais tarde, mas eu vou dizer entretanto, o pai, como forma de quase de castigo, e depois vocês vão perceber porque mais que se lerem o livro, com o decorrer do livro vocês vão entender, como forma de castigo coloca-lhe o nome de Lilith. E este é exatamente o nome da mulher que traiu o Ahriman,
Deus Supremo. Um, então, esta menina tem uma beleza estonteante, é extremamente bonita, atrai os olhares de todos, tem um magnetismo gigante, um, mas ao mesmo tempo, apesar de ser perfeita, aos olhos de muita gente, é também uma aberração. É vítima de bullying na escola por parte dos colegas, pela sua aparência. As pessoas olham-na de lado, falam-lhe mal, chamam-lhe nomes, humilham-na, gozam com ela, e isto durante toda a sua vida. O livro começa com a história dela quando tinha, penso que 7 anos, em que, apesar, para além destas coisas todas, destas características que são proibidas, ela também começa a ter sonhos, ou melhor, pesadelos horríveis com os deuses, mais propriamente com o Ahriman. Coisa que é estranho porque crianças até aos 10 anos não podem saber que os deuses existem, é algo totalmente proibido, e só a partir dos 10 anos é que começam a aprender na escola coisas sobre os deuses e que ficam a saber que eles são reais. O que acontece é que a Lilith acaba por começar a ter pesadelos com estes deuses, em especial com o Ahriman, e estes pesadelos fazem com que ela sinta que realmente nasceu amaldiçoada e que nunca será uma menina normal. Bem, entretanto temos um salto de 7 anos na história, e quando existe este salto de 7 anos, a Lilith descobre que tem uma doença, ou melhor, que ela descobre que não pode ter filhos, que nunca vai poder ter filhos, e para descontrair decide correr na chuva, apanha uma gripe horrível, fica cheia de febre. Ainda por cima, no dia da convocação. A convocação é o dia em que os deuses aparecem na dimensão deles, ou seja, na constelação, e em que todos têm que estar presentes. Ela fica doente, não pode ir, mas de madrugada começa a ter alucinações e sai de casa sonâmbula e vai até à praça da convocação, à praça dos deuses, e começa a subir o palco, as escadas que vão dar ao palco onde eles costumam aparecer. A irmã, a Alice, e aqui entra já uma nova personagem e que vai ser muito importante durante todo o livro. A personagem já aparece muito antes, mas se calhar aqui é a melhor altura para a colocar neste pequeno resumo, em que ela vai tentar impedir a irmã de subir ao palco, e então quando a agarra, já muito perto do cimo, elas entram para uma nova dimensão. E a dimensão onde aparecem os demons são reais. Demons, penso que sejam demónios, pelo menos é a sensação que me dá, ou seres míticos, que no país, na dimensão delas as duas, da Alice e da Lilith, elas achavam que eles simplesmente não existiam, que eram seres espectrais e não seres físicos. Elas aqui descobrem que são seres físicos e seres malévolos, fazem coisas horríveis aos humanos. Os humanos aqui não são livres, são escravos dos demons, e também comida. É verdade, são alimento também para os demons, que é uma coisa horrível. Mas eu não vos vou estar aqui a contar propriamente as situações horríveis que acontecem e que a autora faz questão de descrever para mostrar como é que eles agem, como é que é o dia a dia deles. Elas aqui nesta nova dimensão conhecem 4 amigos que vivem todos juntos e que os vão acolher em casa deles: o Brunot, o Colette, a Isabel e a Evelyn. Acho que não me enganei em nome nenhum. Eles vão então protegê-las, vão arranjar maneira delas estarem, até conseguirem voltar a casa, estarem protegidas. E depois vai acontecer imensas coisas, vão aparecer 2 outras personagens, o Seth e o Nathan, que também vão mudar um pouco o rumo da história. O Seth é um demno e o Nathan será supostamente um humano que tem um carinho ou uma ligação muito forte com este demno, com o Seth, e que vão mudar muito o rumo desta história e que vão fazer com que a história, a partir de uma certa altura, comece realmente a ter um bocadinho mais de interesse. Então, agora relativamente à minha opinião, o livro até meio está muito bom, é muito descritivo, conta muito o que acontece, centra-se muito na vida destas 2 irmãs, da Alice e da Lilith, o que, na minha opinião, era aquilo que eu estaria à espera na leitura deste livro, um livro tranquilo, em que nos dá a conhecer a história deste mundo,
a forma como as coisas estão constituídas, as características de cada personagem, que é muito importante, porque assim conseguimos distingui-las, porque ainda são algumas. Mas a partir aí da página 280 e poucos, a história começa a mudar. Começamos a ter, assim, uma história mais sombria, mais dark. Temos uma fantasia muito mais dark do que aquilo que tínhamos no princípio. Temos situações muito pesadas, tal como eu já tinha falado antes, relativamente aos Demnos, principalmente relativamente ao Seth. Ele é um Demno muito violento, muito sádico, e a autora Thaisa descreve isso muito bem aqui no livro. Gostei muito da parte de ver que a Lilith, apesar de ser uma menina demasiado inocente para a idade dela, consegue perceber que está a ter sentimentos diferentes e estranhos, tanto pelo Nathan como pelo Seth, e acho que isso é bom ter realmente. Outra coisa que é muito bom é que a autora não deixa fios soltos. Ela, seja em que momento for do livro, ela vai acabar por ir juntando as peças todas do puzzle e nós vamos começar a entender então de onde é que vinha isto, de onde é que vinha aquilo, porquê isto, porquê aquilo, e isso é muito importante também neste livro. A história acaba de uma maneira que nós temos vontade de continuar a ler e de pegar logo no próximo volume e ler, o que é ótimo. Não gostei muito da personagem da Lilith, tenho que ser sincera. Não acho que seja uma personagem principal muito forte. Ela é uma menina muito inocente, muito tímida, trapalhona, distraída, às vezes penso um bocadinho totó, talvez, muito esquecida. E depois ela é muito masoquista, apesar da sua inocência e dos seus 15 anos. Ela parece que gosta de sofrer e isso é esquisito. A mim mexeu um bocadinho comigo e não consegui gostar muito dela. Depois outra coisa que eu não gostei foi a editora não ter tomado a decisão de traduzir de português do Brasil para português, para o nosso português. Dificultou-me bastante o início da leitura. Eu demorei mais tempo a ler precisamente por causa disto. Senti muita dificuldade em habituar-me à forma de escrita dos brasileiros. Não é que tenha alguma coisa mal, porque eu li o livro e entendi-o todo. Não como o vi noutros sítios, em blogs, e penso que no Goodreads também cheguei a ler isso, que houve pessoas que tiveram que ir verificar palavras, ir ao dicionário e verificar palavras. Não, eu não precisei nada disso. Eu entendi a história toda, mas custou-me um bocadinho a entrar na forma... Talvez na formação das frases eles trocam um bocadinho algumas palavras, talvez os pronomes ou os determinantes, às vezes estão um bocadinho baralhados, isso a mim confundiu. Depois, outra coisa que eu não gostei, e por isso é que eu disse depois ia voltar aqui a nível da diagramação da página, acho que a letra é muito pequena e não existe um espaçamento muito grande entre cada frase ou cada fila, assim dizendo, vejam. Depois não gostei de ver a letra a chegar praticamente ao cimo da página, acho que é demais, ao cimo e ao fundo da página. E depois houve outra coisa que eu não gostei nada mesmo, tenho que ser sincera. Isto aqui. Deste lado temos uma numeração que corresponde ao estilo do livro. E deste lado temos uma numeração muito normal. Eu não sei se isto foi problema de impressão, mas já vi que várias pessoas se queixam disso. Eu achava que ficava mais bonito se fosse tudo igual. Eu acho que a nível de não gostar foi muito por aqui. Eu tentava ver se eu tinha aqui os meus apontamentos. Eu escrevi aqui o que é que eu queria não falar. Ok. Não gostei realmente de a partir de um certo momento ficar muito dark. A história não estava a contar. Talvez, se calhar por não estar muito habituada a este livro tornar-se muito pesado, ou não estar habituada a uma fantasia muito pesada. Eu se calhar preciso começar a ler mais este género de fantasia para me habituar. Não estou habituada e se calhar foi isso que mexeu um bocadinho comigo e por isso é que eu não dei as 5 estrelas como poderia ter dado numa outra situação. De resto, acho que já falei de tudo aquilo que eu precisava de falar. Agora deixa-me aqui ver. Sim, exatamente. Isto é outra coisa. No fim deste livro eu fiquei a entender 3 coisas muito importantes e que
são 3 pontos que me vão ajudar para o próximo volume, que espero que seja lançado brevemente. Em primeiro lugar, ficamos a saber que a Lilith é muito mais importante para esta história do que aquilo que poderíamos pensar num princípio. E quem ler este livro vai entendê-lo no fim, mas tem que ler o livro mesmo para conseguir entender. Não basta ouvirem a opinião ou lerem uma opinião e vão saber o livro todo. Não, têm que ler porque é um livro muito complexo e que se não lerem não percebem nada, para ser sincera. Em segundo lugar, percebi também que o Seth e o Nathan têm um segredo muito grande e que até ao fim nós não sabemos. Sabemos sim que existe uma relação muito estranha entre eles e que o Nathan não é um humano normal, mas não conseguimos perceber o porquê. E no fim, a autora dá-nos essa explicação. E penso que este segredo irá passar para o próximo volume. Penso que se ela não tivesse contado no fim realmente este segredo, ou este mistério, ter revelado um bocadinho deste mistério, se calhar nós íamos ficar um bocadinho baralhados para o próximo volume, e aqui já não ficamos porque sabemos perfeitamente o que é que aconteceu. E por último temos a certeza absoluta de que a Lilith não vai ver os seus pesadelos tornarem-se realidade. Ela sonhava sempre que iria para o inferno, e talvez isto não seja assim. Não digo que não irá acontecer, mas poderá haver coisas, alguns fatores que impeçam a sua ida. Mas nunca se sabe, não é verdade? A história pode sempre mudar o rumo. Eu acho que são coisas muito importantes e que fazem com que este livro se torne ainda melhor. O fim para mim foi fantástico. As últimas 90 páginas, mais ou menos, foram muito boas. Realmente. Tive alguma dificuldade ali a meio do livro, mas depois acabei por gostar. Dei 4 estrelas a este livro. Não conseguia dar mais, sou sincera, porque houveram vários fatores que me fizeram não gostar. Mas é um livro que eu recomendo. Experimentem. Tentem ler. Nem que depois tenham que parar em certas alturas. Eu, por exemplo, eu li metade do livro, a outra metade ficou para agora. Mas é um livro que, na minha opinião, foi muito bem construído, foi muito bem conseguido, e eu quero muito que saia o próximo volume para ler, porque acho que será uma série muito boa mesmo. Espero é que a Lilith não continue a ser tão masoquista e tão criança para os 15 anos dela. Assim será melhor. Por isso, pessoal, já sabem, se quiserem, leiam este livro que está muito bom. Por isso, pessoal, um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Tchau!